Eu sou Emílio Moriguchi, sou nascido em Tóquio, Japão, em 2 de janeiro de 1958, filho de Yukio Moriguchi e Lia Moriguchi. Viemos para o Brasil em 1968, e só para contar um pouquinho, nasci em Tóquio, então cresci em Tóquio, fiz minha escola primária naquela época em Tóquio. Cresci brincando com criança japonesa e, para nossa surpresa, quando eu estava com 7 para 8 anos, o pai nos chamou, nós éramos 4 irmãos, eu sou mais velho, e disse para toda a família: olha, o avô de vocês foi o primeiro médico que o governo japonês mandou para cuidar dos imigrantes japoneses do Brasil, e o avô de vocês está ficando velho e me chamou para continuar os trabalhos dele no Brasil, então nós vamos todos para o Brasil. E realmente, eu estava terminando primário em 1967, eu me lembro que toda a minha aula da escola primária foi para Porto de Yokohama, onde saiu o navio, e foi uma despedida que me lembro até hoje, assim, me lembro como filme, bem triste assim, me despedi de todos os amigos do primário, e viemos para cá depois de viagem de 40 dias, e cheguei já com 10 anos, de 9 com 10 anos já aqui, e aí começou a nossa vida aqui no Brasil. O pai, por sorte, foi designado para vir para o Porto Alegre, porque a única universidade que naquela época revalidava o diploma de universidades japonesas era a URGS, aqui de Porto Alegre. Então, depois de um tempo em São Paulo, nós viemos para cá, meu pai revalidou o diploma, e naquela época só 3 anos, então ele fez 60, 79, sei que 71 ele recebeu o diploma e começou a trabalhar aqui, e logo depois, naquela época, estava começando a Faculdade de Medicina da PUC, ele foi chamado para criar a primeira disciplina de geriatria aqui do Brasil. Ele seguiu essa carreira de criar então um Instituto de Geriatria, que era o primeiro no Brasil, lá na PUC. E eu cresci aqui, fiz Colégio Rosário, fiz Anchieta, fui anchetano durante bastante tempo, naquela época ginásio, colégio. Em 76 me formei na Anchieta de 77, eu sou do Barra 77 da URGS, fiz vestibular da URGS, acabei passando, claro, vendo o vô e pai trabalhando, dando assistência às imigrantes japoneses, e também vendo o pai ensinar a questão da geriatria, que como o pai falava mal português, ele me levava, mesmo eu não sendo universitário, já na época do ginásio e colégio, para ajudar ele a traduzir algumas palavras que ele tinha dificuldade para português. Então eu, assim, sem ser estudante de medicina, desde a época de ginásio e colégio, ele pedia para mim junto, ia para as aulas dele e traduzia para ele algumas palavras que ele sabia em japonês, não sabia em português. Então eu fui literalmente sendo levado para medicina no dia a dia. Fiz URGS, sou da TEM 82, então esse ano já mais 42 anos, esse ano vamos fazer 43 anos de formado. Logo que me formei, entrei para a residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde grandes professores naquela época, o professor Berger, o professor Necó, e aquele pessoal todo, Ginter, um pessoal muito querido, me ensinou o que era fazer medicina interna, que eu faço até hoje. Fiz 2 anos. O meu pai queria muito que eu continuasse geriatria, terminando residência em geriatria, medicina interna, numa clínica, fui para PUC continuar com residência médica em geriatria. Então fiz 2 anos de residência na clínica médica, 2 anos de residência em geriatria na PUC. E naquela época eu queria muito voltar para o Japão. Eu tinha muitos amigos, ainda fazia troca de cartas, naquela época não tinha e-mail, era tudo carta. E mensalmente, diria assim, mensalmente, todos esses anos eu vinha trocando cartas com meus amigos da época do primário do Japão. E eu estava resolvido a voltar para o Japão. E realmente eu consegui uma bolsa naquela época para fazer doutorado em Tóquio, no serviço de cardiologia. E por sorte, foi muita sorte, o serviço onde consegui a vaga de doutorado foi o serviço onde estava fazendo as primeiras pesquisas em estatinas, que são remédios de baixo colesterol, que hoje todo mundo conhece,
mas a estatina, não se sabe, foi descoberta no Japão, né? E eu acabei indo fazer doutorado naquela época no laboratório onde trabalhava Akira Endo, professor Akira Endo, que tinha descoberto a estatina. Então cheguei lá, assim, todo animado, e a minha primeira barreira, vamos dizer assim, foi que o meu chefe era muito rigoroso e era um serviço de cardiologia, e me perguntou: você é cardiologista, né? Eu disse: não, eu sou clínico e geriatra porque fiz as residências. Não, para fazer doutorado comigo tem que ser cardiologista. Então eu tive que fazer mais 2 anos de residência de cardiologia e depois eu entrei para o doutorado. Fiz doutorado em cardiologia na parte de doenças ateroscleróticas, aterosclerose e metabolismo de colesterol. E terminando o título de doutorado em 91, naquela época eu já tinha casado no Japão, durante o doutorado, e o meu chefe já me contratou para ficar lá trabalhando no departamento. Assim que terminei o doutorado, para os Estados Unidos para fazer pós-doutorado. Naquela época estava se desenvolvendo novas drogas, novos medicamentos para a questão do colesterol, e no Japão a gente obedece, né? Se o chefe manda, a gente vai. E nós estamos casados e nós, recebendo o diploma de doutorado, fomos para os Estados Unidos obedecendo o chefe, fazer pós-doutorado, que para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. Ficamos 3 anos na Carolina do Norte, na cidade chamada Winston-Salem, no Wake Forest University, onde tinha o maior centro de pesquisa em lipoproteínas naquela época dos Estados Unidos, o professor Lawrence Rudell, que foi a pessoa que desenvolveu a separação de proteínas por coluna de cromatografia. E lá eu desenvolvi minhas pesquisas de doutorado e, para minha sorte de novo, naquela época ninguém sabia de onde que surgia o HDL, o colesterol bom, né? O pessoal só escrevia que HDL deve surgir no fígado, no intestino, como as outras proteínas, mas ninguém sabia. E o trabalho, a missão do meu mentor naquela época, o professor Rudell, era descobrir de onde vinha, e realmente ele me encarregou disso, e estudando durante 3 anos primatas não humanos, estudo de macacos, estudo de cinética, de proteínas, acabamos descobrindo, e eu posso dizer que assim foi muito honroso, porque nós somos os primeiros a publicar no mundo que as partículas de HDL surgiam no músculo durante a atividade física através da degradação de partículas ricas em triglicerídeos, que os músculos usam triglicerídeos como combustível, e foi aí que nós descobrimos e publicamos em 94. E aí essa é a parte, né, que realmente assim me honra muito até hoje, é ter seguido essa carreira de pesquisador. Em 94, terminando o pós-doutorado, aí sim o meu outro chefe, meu pai, mandou voltar para o Brasil para ajudar os trabalhos dele. Então, obedecendo, acabamos voltando ao Brasil. Então, desde 94, voltando, fiquei de professor e pesquisador na PUC-RS, na Instituto de Geriatria e Gerontologia, e trabalhei lá na questão da parte da geriatria e gerontologia, continuando com pesquisa na parte de colesterol. E durante 13 anos, na verdade, eu fui representante do Brasil na Organização Mundial da Saúde, no programa de envelhecimento, que nessas viagens pelo Japão e Estados Unidos acabei conhecendo pessoas trabalhando no OMS, e durante 10 anos foi uma experiência rica também. Representei o Brasil no programa de envelhecimento e praticamente todos os meses indo para Genebra e participando de reuniões. Foi uma época muito rica assim, em termos de aprender como funciona a questão das políticas de saúde, né, a nível de Organização Mundial de Saúde. Em 2012, né, o meu pai, já com 90 anos, ele foi se aposentar dos trabalhos dele e eu queria novos horizontes, e aí fiz o concurso de volta para a URGS, porque eu sou do URGS, né? E em 2013 fui aprovado no concurso para voltar, e desde então eu estou de volta como professor do Departamento de Ciência Interna da URGS. E tive o privilégio de, no mesmo ano que voltei, em 2013, com a ajuda do pessoal do Hospital de Clínicas, iniciar a unidade de geriatria
que não tinha no hospital de clínica, só tinha as unidades de geriatria naquela época no hospital da PUC, onde o pai tinha fundado, no Conceição, que os ex-alunos do pai tinham fundado também. E em 2013 começamos a unidade de geriatria. Hoje, e logo assim, em 2014, eu solicitei a criação do programa de residência médica de geriatria, que foi criado. E hoje, após 10 anos da criação do programa de residência médica de geriatria, são 8 vagas de residentes, ou seja, atualmente somos o maior programa de residência médica de geriatria do Rio Grande do Sul. E estamos crescendo, comunidade de geriatria, a população envelhecendo, e nós, em clínicas, crescendo também como unidade de geriatria, com 8 residentes, 3 professores, 4 médicos contratados e assim por diante. A filha mais velha nasceu antes do nosso pós-doutorado, né? E essa Carolina tem um sentido, porque nós gostamos tanto desse período nos Estados Unidos, tanto, que quando ela nasceu, eu e minha esposa já tínhamos pensado um pouco, vamos botar o nome do estado, nome do estado onde ela nasceu, que é North Carolina, Carolina do Norte. Então o nome dela é Carolina. E nasceu em 22 de dezembro de 93, no meio do nosso pós-doutorado. Clara já nasceu aqui em 98, quando nós já estávamos em Porto Alegre. Então nós temos uma filha americana e uma filha gaúcha. Nós gaúchos aqui, nós temos o estudo de envelhecimento mais longo e mais reconhecido do Brasil, que é o Projeto Veranópolis. Em 94, quando voltei dos Estados Unidos, voltei com uma missão do meu chefe, tanto do Japão como dos Estados Unidos, que eu fiz doutorado no Japão, pós-doc nos Estados Unidos, e no pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Wake Forest, o chefe da geriatria era o professor William Hazard, que era o papa de geriatria naquela época, e eu editor-chefe até hoje do Textbook of Geriatric Medicine. E na festa de despedida que eu tive na Wake Forest University, e esse geriatra também veio para mim e disse assim: Emílio, tua missão agora é voltar para o Brasil, descobrir a terra da longevidade do Senhor, onde mais se vive no Brasil, descobrir para o brasileiro o que é importante para se ver mais e melhor. E o meu chefe no Japão já tinha me dito isso também. E aí, voltando para cá, imediatamente fui para os dados do IBGE e fui descobrir que em 94 o local mais longevo do Brasil era Veranópolis, aqui no estado do Sorte. E imediatamente, naquele mesmo, era mês de março, me lembro, 94, já fui para Veranópolis e fui falar na prefeitura, com o secretário da Saúde, para mostrar o projeto que já tinha de estudo longitudinal de envelhecimento, que é um protocolo mundial que tinha no Organização Mundial de Saúde. E para minha surpresa, quando chegam lá no gabinete do secretário da Saúde, ele tinha sido meu colega no Clínicas na época da residência, o Dr. Valdemar de Cali, que hoje é prefeito. E aí ele disse: pai, o que estou fazendo aqui? Eu queria fazer pesquisa. Ele disse uma coisa interessante assim: eu sou parceiro, só que assim, aqui em Veranópolis tem um velho costume, aqui é uma comunidade muito religiosa, as coisas importantes da comunidade são resolvidas não na Câmara de Vereadores, mas na missa de domingo às 10 da manhã. Aí disse: tá ótimo. E naquele domingo mesmo, voltei lá e na missa das 10, na hora do sermão, o Frei me chamou e disse assim: só que tem uma coisa importante que o secretário de Saúde falou, que quer falar, né? E na hora do sermão eu falei do projeto que queria fazer isso. Aí quando terminei de falar, 5 minutos, né, uma coisa rápida, se eu queria falar, o Frei se levantou. Pessoal, agora é o seguinte, nós vamos decidir aqui se nós vamos aceitar que esse médico japonês faça essa pesquisa aqui no nosso município, aqui na nossa comunidade. Então, quem discorda, se levante, porque a hora que você levanta, todo mundo sentado. E acho que não levou 2 segundos e ninguém se levantou e disse: está aprovado. Aí começou o projeto Veranópolis em 94, em março de 94. E esse ano estamos completando 30 anos do projeto Veranópolis, muita publicação, muitos estudos, reconhecido assim, mundialmente como assim, um estudo longitudinal de envelhecimento brasileiro. Antes da pandemia, o Ministério da Saúde reconheceu o nosso trabalho e nos construiu uma sede em Veranópolis. Então nós temos um instituto de estudo de envelhecimento, um edifício, e por acaso é uma homenagem ao pai, é o nome do Instituto Moniguchi, que a Ministério da Saúde reconhece como sendo, nesse momento, né, o único centro de estudo de envelhecimento reconhecido e construído pelo Ministério da Saúde, aqui no município de Veranópolis e no nosso estado. Quando saí do Japão,
eu era professor, né? E fui para os Estados Unidos, ia voltar para o Japão para continuar como professor. Aí acabei voltando para o Brasil, mas o meu professor queria muito que continuasse como professor, então acabei ficando como professor visitante. E como eu entendia um pouco do colesterol, e naquela época provavelmente dentro do Japão mesmo eu era uma das pessoas que mais entendia colesterol, outras universidades começaram a me convidar durante o ano para dar aulas, palestras, né? Só que assim, como eu já era professor naquela época na PUC, eu não podia ir sempre. Então, em 94, a universidade onde me formei e outras universidades, como a Universidade de Yokohama, a Universidade de Chiba e outros, fizeram um contrato comigo, e isso foi um acordo mútuo com o URGS, que eu seria convidado para ser visitante dessas universidades, que a URGS me cederia em alguns períodos do ano para mim ir dar aulas no Japão. E no começo eu ia dar 2 semanas de aula em fevereiro, isso no contrato aqui com a URGS, né? E 2 semanas em maio e 2 semanas de outubro. Isso foi há alguns anos, mas era muito, para mim, trabalhoso, assim, sair 3 vezes do ano e deixar de dar aula aqui, porque aí tinha que pedir para os colegas substituir. Então, nos últimos 10 anos, tem sido só fevereiros e outubros, porque de maio a gente, e como acordo com o pessoal da URGS, a gente dispensou. Então eu tiro férias para não prejudicar meus colegas em fevereiro e outubro, porque a gente pode tirar 45 dias de férias, né? E eu vou dar aula no Japão, nessas universidades, que atualmente são 3, Yokohama University, Chiba University, Boei University, e agora o quarto a partir desse ano é Keio University, que é maior, a universidade particular do Japão, que também quis fazer. Então eu vou lá, fevereiro e outubro, dar aulas, principalmente sobre essa parte de colesterol, que é a parte que eu entendo um pouquinho, e o projeto Veranópolis. Os japoneses são fascinados pelo projeto Veranópolis. Eu tive vários colegas, professores e alunos também que já vieram para Veranópolis visitar e ficam muito fascinados, porque a gente tem toda a história do que o Brasil pode dar de exemplo, entre aspas, né? Uma coisa muito interessante, que a gente começou em 94, e isso foi antes do Blue Zones, tá? E a gente começou a publicar essa questão de hábitos de vida, não somente de alimento, mas de atividade física, mas principalmente de relacionamento interpessoal, de se dar bem, de estar de bem com a vida, paz de espírito, amizade, amigos, né? Ter com quem contar, né? Como um elemento importante, porque eu tive um psiquiatra muito assim, dedicado, o Flávio Xavier, que ficou comigo na mestrado e doutorado, e ele nessa parte de relacionamentos, de sentimentos, né? Ele escreveu 2 artigos que ficaram famosos no mundo inteiro. E hoje, quando eu vi, né, acho que no último ano, aquela série de Netflix chama Blue Zones, são 5 séries, né? E falam desde o primeiro que começa Okinawa até o da Cecília, da Ilha de Sardinha, fala exatamente sobre isso, né, sobre relacionamento, Ikigai e tal. E a gente já tinha publicado isso antes deles, mas assim, como infelizmente tudo que nós publicamos aqui no Brasil não é tão conhecido, né? E aí o pessoal do Blue Zones veio nos procurar agora, durante o ano, né, e perguntando se a gente não queria fazer parte do Blue Zones. É interessante, eles vieram de Itália, porque hoje em dia são uma companhia, né, uma empresa, Blue Zones. Sim. E a gente conversando, por exemplo, nós temos dados em comum, só que nós já estamos publicando antes de vocês, que vocês são mais famosos e tal, né? Aqui no Brasil as coisas são mais difíceis, mas a gente publica e tal, e nós mostramos dados e eles disseram, é verdade, é tudo igual, então quem sabe vocês fazem parte da produção. E a gente não entrou, por quê? Tinha que pagar. Eu disse, não vou pagar, que é isso, né? Faz todo o trabalho de pesquisa. Exatamente, eu disse, nós publicamos antes. Eu disse, nós publicamos antes porque a gente tem que pagar para entrar. Não, isso aqui é um consórcio mundial que vai virar uma coisa famosa. Tá, muito obrigado, eu não preciso ficar famoso, porque o que a gente quer é trabalhar com ciência e a gente recusou entrar. Hábito saudável de vida, todo mundo sabe que nem eu vou falar, né? A dieta saudável, a atividade física, exercício, né? Dormir bem, né? Mas o mais importante, disparado, e isso hoje é consenso, tá? Tanto nós, que estudamos Harvard, aqui do Boston, como também no Blue Zones, que o mais importante é o relacionamento humano, é estar de bem com a vida íntima, né? A vida que eu digo da gente, paz no coração
e amizade com as pessoas, e sentir-se bem, ter com quem conversar quando a gente precisa, estar em boa companhia. A solidão mata, né? A solidão é o maior fator de risco para a morte, tá? Então assim, a solidão mata. Agora, as boas companhias hoje em dia é considerado o maior segredo para a longevidade. Eu fico muito alegre quando vejo as discussões dos meus professores, né? Porque eu sou da geração... Tem várias gerações ali, né? Sim. Tem a geração dos meus professores, eu estou com 66, tem a nossa geração, e tem agora um pouco mais nova. Mas eu fico muito feliz quando vejo meus professores, que hoje em dia devem ter 80, quase 90 anos, discutindo dentro de uma amizade, uma coisa muito legal, né? Isso é o grande segredo da longevidade, é a amizade ao longo do tempo. É poder contar, eu vejo que quando um fica doente, eles se preocupam, vão visitar. E isso é o grande segredo da longevidade. E eu acho que a academia é um lugar que, nesse aspecto, eu gosto muito, fora outros aspectos, claro, mas assim, em termos de longevidade, tá? Esse ambiente de amizade que tem dentro da academia. Muito